Olá! Hoje a gente vai examinar um material bem específico. A Graça é para Desgraçados 3. Uhum. O foco é essa tensão, né, que o texto coloca entre a graça de Deus e o que ele chama de nossa condição humana de desgraça. Exato. Nossa ideia aqui é entender bem a visão dessa fonte sobre a gente, sobre Deus agindo e a crítica que faz à religião baseada no esforço, sabe? Isso mesmo. Ok, vamos lá. O ponto de partida do texto é bem direto. Ele afirma que todo mundo já nasce desgraçado. Sim, é uma afirmação forte. E a razão que ele dá é o pecado original, né? Aquela natureza que a gente teria herdado de Adão. Para isso ele vai lá em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Exato. E a interpretação ali é de morte espiritual, uma separação de Deus logo de cara. O texto até cita John Owen para aprofundar essa ideia de separação. Pois é. E essa separação inicial, ela é fundamental para o argumento que vem depois no texto. É a base para questionar certas práticas religiosas. Que tipo de práticas? Bom, segundo o texto, pertencer a uma igreja, sabe? Ser batizado, dar dízimo, até ter um cargo tipo pastor, diácono, Isso por si só não salva. não dá mérito. É o que o texto diz. Ele usa Lucas 17:10. Os servos dizendo: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Ah, entendi. Tipo, cumprir o básico da religião seria só obrigação, não é para ganhar pontos com Deus. Exatamente essa leitura que a fonte faz. Não gera crédito. Tá, então, se essas coisas não são a solução, segundo o texto, onde que ela tá? É aí que ele fala da verdadeira graça. Isso. Como que ele define isso? O texto descreve como uma ação monérgica. Monérgica, quer dizer, que depende 100% da vontade soberana de Deus, sem participação nossa, sem mérito humano inicial. Tipo um presente mesmo, que você não pediu, não mereceu, só recebe porque o outro decidiu dar. Exato. E ele contrasta isso com o que chama de lei do esforço. Critica quando as religiões colocam mais regras, mais coisas que a gente tem que fazer. Como se a gente pudesse ajudar Deus, né? A graça para essa fonte não é pagamento por serviço, não mesmo. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E para ilustrar essa soberania total de Deus na graça, o texto pega pesado. Ele usa a oração de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2. Ah, a oração de Ana. Lembro dessa passagem. Pois é, a interpretação que a fonte dá é de um Deus que vira o jogo, sabe? Inverte totalmente a lógica humana de poder, de quem merece. Como assim? O texto destaca partes como: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Ou, os que antes eram fartos agora se alugam por pão, mas os que padeciam fome não sofrem mais. Isso. E continua: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. A ideia é que tudo isso acontece por decisão divina, pura e simples, não por mérito ou capacidade da pessoa. Exatamente. É essa a leitura. E a conclusão que o texto tira disso é direta para o argumento principal. Deus guarda os seus, os santos dele, enquanto os outros, os ímpios, são silenciados, né? Isso. E a frase final que ele cita é chave. Porque o homem não prevalecerá pela força. Lá de Isaías 1:2, verso 9. Impactante. Para essa fonte, então, o esforço humano, a força, não garante salvação. Tentar outros caminhos seria... Presunção. É o termo que o texto usa, sim. Uma presunção religiosa. Bom, então, o que fica claro dessa análise toda é essa distinção radical que o texto faz, né? De um lado, a graça soberana como um presente divino incondicional. Uhum. E do outro lado, qualquer tentativa nossa de conseguir o favor de Deus, pelo esforço, pelo mérito. A mensagem da fonte é: a graça não se conquista, se recebe, por iniciativa só de Deus. Pois é. O que nos deixa com uma questão interessante, né? Que surge da própria lógica do texto que a gente viu. Qual seria? Bom, se a ênfase é tão grande assim na soberania de Deus, na graça como ação exclusiva dele, e se o texto afirma que o homem não prevalecerá pela força, como que essa visão entende
o papel, o significado das nossas ações, da nossa conduta, dentro dessa jornada de fé que ele descreve. Boa pergunta. Fica tensão aí, né? Fica. É algo para se pensar a partir do que o próprio material apresentou. Perfeito! E com essa provocação para reflexão, a gente encerra essa análise do material fornecido hoje.